Dando continuidade à nossa aula de ensaio de identificação, na aula anterior nós falamos, né, que o ultravioleta visível pode ser utilizado para esse ensaio de identificação, mas sem dúvida o ensaio de infravermelho ele é muito mais completo, ele é muito mais útil, né? Você tem muito mais segurança na hora de confirmar a identificação de uma matéria-prima. Então ele é obviamente útil na identificação de grupos funcionais, tá? E você tem uma região de impressão digital, que a gente chama isso dentro do espectro de infravermelho, bandas situadas entre 900 e 1400. Então, raramente essas bandas são atribuídas e ela é bem característica de cada substância. Aqui só para relembrar, né, onde é que absorve a região de alcanos, de alcenos, de aminas, alcinos e cetonas, mas a gente normalmente faz o que? Faz um fingerprint. A gente utiliza a substância química de referência, faz um infravermelho, pega a nossa amostra, faz o infravermelho e sobrepõe. E aí a gente observa se acontece uma sobreposição perfeita, se acontece um overlap perfeito entre esses espectros. Tá? Então aqui vocês não precisam ficar preocupados em relembrar lá da química orgânica como é que vai atribuir cada banda. A gente não fica atribuindo banda com essa finalidade de confirmar a identificação. Então aqui, né, são algumas bandas características, mas vocês não precisam se descabelar em relação a esse conteúdo para esse componente, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem a glibenclamida. Então, a glibenclamida, né, a gente tem aqui o espectro infravermelho dela e embaixo o espectro V-vis. Então, às vezes a gente faz, né, simultaneamente o V-vis e infravermelho para ter maior segurança no momento que a gente for confirmar a identificação dessa substância. Então aqui, voltando lá na monografia do ácido acetilsalicílico, né, a gente viu que o teste, né, sem dúvida, a absorção no espectro infravermelho, ele é muito mais confiável. Obviamente que na farmácia de manipulação eu não vou ter provavelmente equipamento desses, mas na indústria sim. Então a gente tem aqui, ó, a identificação. A gente viu aquela reação de cloreto férrico, que seria o plano B, né, na impossibilidade de você realizar um espectro infravermelho, mas se você tiver disponível, você vai realizar, né, a leitura dessa amostra, utilizando, né, a pasta ali de brometo de potássio, e aí você vai também fazer com a substância química de referência, preparar de maneira idêntica e fazer a sobreposição desses espectros, né? Então, basicamente aqui, né, a gente tem aqui o formato, né, do espectro infravermelho do ácido acetilsalicílico. Então, muitas vezes a farmacopeia, ele não vai mandar você identificar as bandas, graças a Deus. Ele vai, obviamente, pedir que você faça também esse experimento com a substância química de referência. Mas para isso você precisa ter grana para ter a substância química de referência de todas as matérias-primas para estar realizando esse ensaio. Bem, então a aplicação do infravermelho, né, o ensaio é capaz de diferenciar substâncias, né, com diferenças mínimas estruturais, exceto isômeros óticos. Então, isômero ótico, o infravermelho não vai resolver meu problema, e a gente vai ver que a gente precisa utilizar o que é a rotatividade ótica. A espectrometria de infravermelho é um ensaio de identificação por excelência, né? Então, ele vai ser prioritário se você tiver acesso. Algumas monografias, eles pedem para você normalmente comparar com a substância química de referência. Tá? Então, havendo a opção, né, a disponibilidade do padrão, você faz os espectros simultâneos, padrão e amostra, e faz uma sobreposição para você comparar. Né? Então, é bastante simples. Bem, saindo ali desses testes instrumentais, né, a gente também pode utilizar algumas constantes físicas, algumas constantes físico-químicas, que também podem ser úteis nesse processo de confirmação, né, da identidade de uma matéria-prima. E aí a gente vai ver que é o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, o índice de refração e a viscosidade relativa. Bem, indo para o ponto de fusão. O ponto de fusão, gente, é meu teste preferido. Por quê? Porque ele tem um custo baixíssimo, ele é muito acessível, posso sim realizar tranquilamente o ponto de fusão dentro de uma farmácia magistral, né? Então, assim, do ponto de vista de custo-benefício, o ponto de fusão, ele é o melhor teste, porque ele é muito barato, ele é muito acessível e ele tem um bom resultado. Então, vocês já devem se lembrar que as substâncias, quando elas estão puras, elas vão ter uma faixa estreita de temperatura de ponto de fusão. Então, o ponto de fusão, além dele me ajudar
na confirmação da identidade de uma substância, ele também vai ser um indício de pureza. Por quê? Então você vai olhar lá na especificação, a determinada substância funde em uma determinada faixa de temperatura, e aí se a sua amostra fundir numa faixa diferente da temperatura especificada, eu já digo, não é. Então eu consigo eliminar. Ou se, por exemplo, a faixa ela é estreita, ela é uma variação de máximo 5 graus, e começou em 190 e terminou em 200, vamos supor que a faixa seja entre 193 e 197, o que vai acontecer? Provavelmente é aquela substância, mas ela pode estar contaminada ou ela pode ter sofrido alguma degradação. E aí, se ela sofre uma degradação, ela tem impureza. Se ela tem impureza, essa faixa, normalmente de ponto de fusão, ela vai ser maior. Então, por isso que eu acho assim um teste que você mata 2 coelhos numa cajadada só, além do custo. Tá? Então, existem diversas maneiras da gente utilizar esse teste de ponto de fusão, desde a maneira mais rudimentar, que é utilizar um bico de Bunsen, colocar ali no óleo, na vaselina, colocar o capilarzinho, isso daqui, né, gente? A gente não vai fazer isso no laboratório, isso aqui é muito rudimentar, a gente faz normalmente em aulas de química orgânica, ou utilizando o tubo de Tilly, ou o que vocês vão ver mais comum é esse aparelhinho de ponto de fusão, que é o que a gente vai utilizar em aula, tá? Então aqui a gente tem um aparelho de ponto de fusão, a gente vai colocar um termômetro, tem que ser um termômetro mais longo para ele encaixar aqui, e aqui dentro tem 3 buraquinhos. Então o que vocês devem fazer? Vocês vão pegar a matéria-prima, né, se for o caso, muitas vezes, né, se for cristais, é interessante que você triture para facilitar que ele entre no capilar. Então a gente vai pegar esse capilar, normalmente o capilar ele tem uma ponta, por exemplo, azulada, colorida, você vai fechar ele na chama, e aí você vai colocar a matéria-prima, mais ou menos 1 centímetro, né, de altura, vai encaixar aqui, que você consegue colocar até 3, então a gente pode até fazer centrifugado, botar 3 aqui e observar a temperatura, né? Então aqui a gente pode ligar uma lâmpada e observar aqui dentro o que está acontecendo, né? Essa é a questão da transição, então ele vai sair do sólido para o líquido, e aí a gente observa qual é a faixa, onde começa e onde termina, porque o ponto de fusão normalmente ele é uma faixa. E aqui a gente tem um termômetro para a gente fazer esse monitoramento. Tem um vídeo que vai estar lá na nossa plataforma que vai mostrar direitinho como é esse ensaio de ponto de fusão. Então eu peço que vocês assistem antes de ir para a aula prática. Aqui também um outro aparelho, né, de ponto de fusão, mas a gente vai trabalhar basicamente com esse. É um aparelho muito barato que tranquilamente dá sim para ter nas farmácias de manipulação. Então não deixe de realizar o ponto de fusão na farmácia de manipulação. Aqui eu trouxe o exemplo da monografia do ácido ascórbico, tá? Então o ácido ascórbico, né? Qual é a característica física dele? É um pó fino, cristalino branco, ligeiramente amarelado, tá? Só que ele oxida muito rapidamente. Então o ácido ascórbico a gente tem bastante cuidado porque ele é rapidamente oxidado. E aí o teste de solubilidade dele, solúvel em água, ligeiramente solúvel em etanol. E aqui o que ele pede que a gente pode fazer é a faixa de fusão. Então a faixa de fusão do ácido ascórbico, ele começa, né, aproximadamente em 189, indo até 192 graus Celsius, e ele sofre decomposição. Então a equipe que for trabalhar com ácido ascórbico vai ver que ele vai escurecer. Tá? Então quando, por exemplo, algumas substâncias não sofrem decomposição na sua temperatura de fusão, o ácido ascórbico ele sofre, aí você vai achar, professora, não é degrador, mas ele realmente vai degradar. Ele vai degradar, o que o aluno tem que observar é a faixa, né? Então por isso a importância de eu ter um termômetro calibrado. Se o meu termômetro não estiver devidamente calibrado, ele vai dar um valor de temperatura errado, e isso vai fazer com que eu ache que eu tenho problema com a minha matéria-prima. Então tudo, né, no laboratório é importante a calibração de todos os instrumentos de medida. E aqui a gente, ó, na farmacopeia, né, na parte, no item 5.2.2, ele diz como faz esse ensaio. Então eu não preciso em todas as monografias que tem ponto de fusão dizer como é que faz ponto de fusão. Para isso, nós temos o que é a primeira parte. E aqui a gente tem aqui, tá? Lá, se a gente for na primeira parte, no item 5.2.2, ele vai descrever como é realizado todo esse método. Bem, outro parâmetro também importante, né? A gente está falando por enquanto, os principais ensaios que nós falamos até o momento, os ensaios físico-químicos, estão relacionados ao que? A matérias-primas sólidas. E agora, e os líquidos? Então nós vamos falar
é um pouco de alguns ensaios, né, que são um pouco diferentes, né, para depender do estado físico da nossa matéria-prima. Então, a densidade absoluta, ela é bastante utilizada, né, para no caso de líquidos. Então, eu vou receber uma glicerina, algum óleo vegetal, né, enfim, alguma matéria-prima que esteja na forma física, né, no estado físico líquido, e aí a gente já parte para a densidade. Então, só que a densidade absoluta, né, vai ser o quê? Vocês lembram da fórmula de densidade, que é massa dividido por volume, em gramas por ml. Só que o que acontece? Essa densidade, ela pode variar de acordo com a temperatura do ambiente. Né? É uma propriedade, é uma grandeza físico-química que o ambiente pode interferir nessas análises, principalmente a temperatura. Por isso que a gente faz uma correção com a densidade da água. Então, nós utilizamos a água destilada para fazer uma espécie de calibração, uma espécie de correção dessa densidade. Então, nós temos a densidade absoluta, que vai ser aquela bruta que a gente vai medir, e a densidade relativa. Essa densidade relativa a gente faz como se fosse uma correção da temperatura, utilizando a água destilada. A gente vai ter um vídeo lá na plataforma mostrando passo a passo como se faz esse experimento na prática. Eu peço, gente, que vocês assistam o vídeo para ir para a aula sabendo o que vai fazer. É muito simples, mas eu acho bastante importante. Então, essa densidade de líquidos ela pode ser determinada por diferentes instrumentos. Basicamente por alcômetros, tá? Né? Esses densímetros ou alcômetros, onde a gente, né, vai medir a densidade, por exemplo, de misturas hidroalcoólicas. Então você tem aqui uma graduação, você tem tabelas de correção de temperatura, isso vocês trabalham bem na farmacotécnica. Então eu não vou trabalhar esse tipo de análise, tá? Mas também a gente pode utilizar o quê? Para líquidos que sejam um pouco mais viscosos, por exemplo, piquinômetros. Então essa vidraria é uma vidraria calibrada específica para medida de densidade de líquidos, tá? Então elas vêm ali em volumes de 5, sempre em de 10, de 25 e de 50 ml. Bem, então muitas vezes é interessante a gente ter piquinômetros pequenos no laboratório, por exemplo, de 5 ml, porque eu tenho matérias-primas que são caras. Então imagine eu pegar um piquinômetro de 50 ml para uma matéria-prima que seja super cara, né? Então isso é um prejuízo ali para o laboratório. Então a gente opta muitas vezes em utilizar o menor piquinômetro para a gente ter essa economia, porque essa matéria-prima que eu usei no teste eu não vou poder utilizar na formulação. Ela acaba sendo descartada, então isso acaba sendo um prejuízo. Então, como é realizado esse teste? Né? O piquinômetro, como eu disse para vocês, ele é uma vidraria calibrada, como um balão volumétrico, como uma pipeta volumétrica, por exemplo. Então, você nunca vai secar ele na estufa. Se você secar ele na estufa, você acabou com a calibração do piquinômetro, né? Então você pode deixar o piquinômetro de enfeite, ele vai estar descalibrado, tá? Então ele tem que ter todo esse cuidado. Essa vidraria ele tem, né, essa tampinha ela tem um orifício central. Por quê? Para eu garantir que esse volume seja o mais preciso possível. Então normalmente a gente vai pegar o piquinômetro vazio, tá? Com a tampa bem sequinho, vai pesar. Aí a gente vai ver a massa do piquinômetro vazio. Pesei o piquinômetro, eu vou, né, tirar ele da balança. Eu não gosto de pesar nada em cima da balança, porque para derramar líquido é muito fácil você derramar e você sujar a balança. Então eu prefiro adicionar fora. Então você vem aqui, adiciona o seu líquido, você pode pegar uma pipetinha de pastê, adicionar o líquido até que o líquido aqui dentro do piquinômetro extravase, né, por esse orifício, para ele ter realmente o volume exato. Aí você vai limpar direitinho o papel toalha e vai pesar, você vai pesar esse piquinômetro cheio. Pela diferença de massa do piquinômetro cheio para o piquinômetro vazio, você acha a massa do seu líquido, tá? E o volume? O volume já é o próprio volume do piquinômetro, que é um volume fixo. Mas aí, como eu comentei com vocês, a temperatura pode interferir na densidade. Então, o que a gente faz? Então, isso aqui seria o que? A densidade absoluta. Para a gente corrigir essa questão de temperatura, a gente faz esse mesmo procedimento com o mesmo piquinômetro, só que agora com a água.
Então a gente pega o piquenômetro inicialmente, eu recomendo que vocês façam isso inicialmente com a água, vai pesar o piquenômetro vazio, tá? Vai colocar a água e vai medir a massa da água. E aí você vai ter o que? A densidade da água. Claro, a gente espera que a densidade da água, a temperatura de 20 graus Celsius, seja 1 grama por ml. Mas, por conta da temperatura do ambiente, esse valor pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então a gente faz essa correção com a água destilada, tá? Só depois eu retiro a água, seco o piquenômetro, aí eu vou fazer isso para o meu líquido que eu quero fazer a determinação. Então, vamos aí a gente vê, por exemplo, o glicerol, né, que é uma das matérias-primas líquidas. Então aqui o glicerol, característica física, olha lá, líquido charoposo, incolor ou quase incolor, límpido e higroscópico. A solubilidade dele, né, miscível em água, em álcool etílico e praticamente insolúvel em benzeno, clorofórmio, éter, óleos e ácidos graxos. Tá? Então aqui faz o teste. Qual é a constante físico-química que a gente avalia? Densidade relativa. E aí qual é o valor que tem que dar? Entre 1,25 e 1,26. E aí se a gente for na parte 1 da farmacopeia, no item 5,2,5, a gente tem lá mostrando, né, todo o procedimento que eu descrevi aqui com o piquenômetro, tá? Aí na próxima aula a gente vai entrar na densidade aparente de sólidos.